Vamos agora para a nossa aula de português, página 9. Tanto em português quanto em história, nós estamos falando um pouquinho sobre os direitos das crianças, né? Quem se lembra, nós lemos, né, o estatuto, né, com os direitos das crianças, nós entendemos, né, os direitos que vocês têm, não é verdade? Então agora nós faremos uma lista com verbos, né, de direitos das crianças. Mas, professor, o que é verbo? Verbo é uma classe de palavras, né, que indica tanto ação, estado, processos, fenômenos, né, e representados no tempo também. Como assim ações? Por exemplo, correr, pular, né, a palavra indica que está existindo alguma ação ali, tá certo? Então aqui nós temos alguns verbos representando esses direitos. Olha lá, tenho aqui, ó, né? Nós já tínhamos três lá: aprender, escrever e crescer. Quais outros direitos que a criança tem também, ó? Ler, lembra daquele textinho, né? Que ela tem direito de ler o mundo. Viver, né? Com toda certeza, viver com dignidade, entender as coisas que estão à sua volta, não é verdade? Brincar, né? Um direito aí maravilhoso, na verdade. Amar, né? E ser amada. Sonhar, né? Sonhar com um futuro melhor, com coisas boas. Estudar, com certeza, né? Para aprender as coisas. Acreditar, não é verdade? Acreditar no que ela quiser, né? E acreditar num futuro melhor também. E pular, rodar, subir, né? São ações que as crianças têm o quê? Direito. E é maravilhoso, não é verdade? Então, por isso que é importante conhecer o direito de cada um. Então, aqui nós temos, né, algumas ações que as crianças, de alguns direitos que as crianças têm. Bacana? E você pode perceber que eu já até circulei aqui, ó, que elas terminam, né, com a letra R. Nós estudamos que algumas letras, elas podem ter mais de um som, não é verdade? Nós já vimos aí alguns exemplos passados. E a letra R é o exemplo disso. A letra R, vou apagar só um pedacinho aqui, para eu explicar um pouquinho para vocês, tá bom? A letra R, olha lá, ela tem mais de um som no início e no final ou no meio das palavrinhas, tá certo? Então aqui, ó, o R no início das palavras, né, tem som de R, olha lá, rede, olha lá, rede, reserva. Então perceba que a letra R, no início, né, da letrinha, tem som de R. Lá no final, ela tem som de ar, ar. Como assim? Igual aqui, ó. Ler, Ou então, brincar, ar. Tá vendo? Já é outro som. E você sabia que dependendo do estado, né, do Brasil, em que o R é falado de formas diferentes? Por exemplo, aqui no nosso estado mesmo, lá na cidade de Porto Velho, a letra R é falada de uma outra maneira. Já em estados, por exemplo, lá perto próximo do Paraná, ou quem veio do sul, né? O R é outra maneira. Por exemplo, o R é falado mais firme. Igual eu falo agora, ó, firme. Os lugares falam firme. Olha que diferença, interessante isso, né? Então, em cada região do Brasil, a letra R pode ter um som diferente. Então, às vezes, né, quando nós vemos pessoas falando, mas tá falando errado? Não, pode ser, né, que na região que a pessoa mora, a maneira de falar dessa forma. Igual aqui, ó, nós, no final da letrinha, no nosso estado, nós falamos o que a gente puxa um pouquinho mais o R, né? Igual ler. A gente puxa bem o som do R. Em outros lugares falam ler, ó, ler. Tá vendo que o som muda? Isso é bem interessante, na verdade. Então, a letra R, ela pode ter mais de um som. Por exemplo, no meio da sílaba, no meio da consoante da vogal, o R pode ter outro som.
Por exemplo, com, olha lá, TRA. Quando é consoante, o T é consoante. E vogal, o A é uma vogal. O R fica no meio. O que vai acontecer? Você vai ter que dobrar a linguinha. Tra, ó. Tra. Tá vendo? Tá dobrando a linguinha. Então, ele fica com outro som. Olha lá. Tra. Ou então aqui, ó. Crer. Olha lá. Aqui eu tenho consoante, o R consoante e uma vogal. Olha lá. Consoante, consoante e vogal. Aqui, como que eu vou fazer o som do R? Crer, ó, dobra a língua, tá vendo? Crer. E no meio das palavras, deixa eu apagar aqui novamente, o R também vai ter outro som. Por exemplo, na palavra parar. Olha aqui. Quando eu tenho um R só, no meio de duas vogais, vogal, vogal, tá vendo aqui, ó? Vogal, vogal. Quando eu tenho um R no meio das vogais, ela tem som de R, ó, parar, tá? Ou, por exemplo, morar. Olha aqui, ó, vogal, 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 o R, um R só, morar. Mas, quando eu coloco dois R's no meio da vogal, ela se torna outro som. Olha lá, morar. Ó, se eu colocar dois R's, morrar. Essa palavra, né, claro, não existe. Aqui é o... Essa palavra não existe, mas olha só que mudou o som. Ra e ra. Então, né, para que eu tenha o R entre as vogais, para que eu tenha o som de r, eu uso um R só. Para que eu tenha o som de r, eu uso dois R's, tá? E no final da letrinha, da palavrinha, ele tem som de ar, ó, vogal, né, e o R. Quando termina em vogal e o R, ele tem som de ar, ir, or, tá certo? Então, observa aí que a letra R, né, pode fazer vários sons, tá certo? Vamos agora para a atividade 10, tá? Continuando, então, faremos a atividade 10. Agora nós iremos usar as sílabas para escrever o nome das figuras. Então, eu tenho aqui as sílabas, olha lá. Pre, co, gui, ra, la, ca, lo, ro, a, su, san, ma, car, lan, o, so, ba, be, sa e são. Tá? Então, nós temos essas sílabas. Você tem aí as imagens, tá? E nós vamos escrever o nome de cada uma. Então, a primeira que nós fizemos, ó, preguiça. É o nome do bichinho, tá? Preguiça. Lá na B, que nós temos lá? Um coração. Coração. Lá na C, nós temos um laço. Um laço. Lá na D, louça. Uma louça. Lá na E, caroço, um caroço. Lá na F, açúcar, açúcar. Lá na G, maçã. Lá na H, cabeça. E lá na I, balanço. Tá? Essas são as palavrinhas. E você perceba aí que tem uma palavrinha que se repetiu em todas, uma letrinha, na verdade, que se repetiu em todas. Qual foi? A letra C cedilha. Olha aqui. O que é o C cedilha? É a letra C, olha lá. E tem o quê? Um sinalzinho, na verdade. Olha aqui. Isso. Essa é, né, a letra C cedilha. E a letra C cedilha faz som de S, tá bom? Ela também faz esse som. Mas ela é usada, né? Existem algumas regrinhas para usar o C cedilha. Por exemplo, ela é usada apenas, né,
entre o que? As vogais, tá? Geralmente no meio ou no final da palavra, tá? Não existe nenhuma palavra que inicia-se, né, com a cedilha, a palavra ser cedilha, tá bom? A letra ser cedilha, tá? Então, olha aqui, ó, observa que ela está ou no final ou no meio, olha aqui, ó, da palavrinha, tá? Então, a regrinha para usar o C cedilha é que ela tem que estar entre, olha lá, as vogais, né? Para fazer esse som de s. Então, eu posso usar ó, um S, dois S, dependendo da situação, eu posso usar a letra C e agora também posso usar, né, o que? A C cedilha, tá? Por exemplo, a palavra palhaço também usa C cedilha, tá? Então, são várias palavras, né, no nosso português, que nós usamos o C cedilha para fazer o som de S. Então, aí tem, né, algumas regrinhas. Vira aí que na língua portuguesa, né, existem várias regrinhas, mas com o tempo nós vamos entendendo melhor e aprendendo, não é verdade? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho, né, sobre o som da letra R, né, dependendo da posição em que ela é escrita, e nós, né, vimos também agora sobre o som do C cedilha, tá certo? E lá na atividade 12, vocês vão marcar X, né, nas palavras da atividade anterior, o C cedilha apareceu ao lado de quais vogais? Então, quais vogais que apareceu o C cedilha? Olha aqui, ó, né, ao lado do U, ao lado do A, olha lá, U de novo, A de novo, A, da letra A. Lembra que, né, ela antecede só as vogais. Olha aqui, ó, ao lado do O, do E, tá? Do A, mas ela apareceu mais vezes. Então, lá tem, ó, A, E, I, O e U. Então, eu quero ver onde ela apareceu mais vezes. Então, ela apareceu mais vezes do lado do A. O A repetiu bastante, ó. Deixa eu ver, aqui, uma, duas, três, né? 3 vezes o A. Do lado do U apareceu também várias vezes, olha lá. Uma, duas, duas vezes, né? Mas ela também apareceu ao lado do E, olha aqui, ó. Uma vez, o lado do E, tá? Do lado do O também apareceu uma vez, tá bom? Então, né, dependendo, mas você vai marcar ali que ela apareceu, né, mais vezes lá do A, do O e do U, tá bom? Então, nós vimos aí, né, as regrinhas, dependendo, né, da letrinha, do som que ela faz, posso usar uma letra ou outra, tá certo? Mais pra frente, né, nós faremos, né, mais atividades parecidas como essas, tá certo? Beijinhos, tchau!